Fala, galerinha do mal, ó. Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Comigo está tudo muito bem. Bom, vamos aí para a nossa última aula do nosso assunto de introdução ao estudo da química, certo? Bom, agora nós iremos trabalhar, como vocês podem ver, eu não estou aparecendo hoje, por causa que é o slide, tá? Então hoje eu não vou aparecer aí para vocês, mas estou aqui atrás conversando com vocês. Bom, como a gente viu aí, vocês estão vendo aí na apresentação, a nossa aula de hoje, de agora, vai ser sobre separação de mistura. Então, nós vamos ver todos os métodos de separação de mistura. Mas a pergunta que não quero calar, Chaves, por que eu vou querer separar as coisas? Ou seja, é uma mistura, seja ela homogênea, seja ela heterogênea, eu quero separar. Como eu vou conseguir separar essa mistura e para que eu quero separar essa mistura? Essa é a grande pergunta, né? Qual é o objetivo de eu separar essa mistura? Clara e simples a resposta. O objetivo é valores econômicos, interesses econômicos. Então, eu tenho duas misturas que eu quero separar para vender, para usar de uma determinada forma. Então, é aí que eu vou separar. Sempre valores econômicos. Bom, eu tenho uma matéria lá, qualquer matéria, e eu posso ter um sistema heterogêneo e um sistema homogêneo, certo? Então, nesse sistema homogêneo, eu vou tirar uma substância pura e uma mistura homogênea, né, dentro desse sistema. E assim também nós temos nos sistemas heterogêneos, ok? Bom, o primeiro que nós vamos falar é sobre os processos mecânicos, que são os maiores, que são os que mais têm coisas, ok? Beleza? Bom, primeira coisa, quando nós falamos em processos mecânicos, nós temos que lembrar que eu não vou ter alteração. Olha aqui, não tenho alteração de estado físico, ou seja, a minha matéria sempre vai ser aquela, ou é sólido, ou é líquido, ou é gás. Então, eu não misturo, eu não mudo o estado físico dela. E também, quando nós falamos em processos mecânicos, nós estamos falando de uma mistura heterogênea. Vamos lembrar que uma mistura heterogênea é aquela mistura que visualmente eu consigo ver uma diferença, beleza? Então, a gente vai ver agora os processos mecânicos. O primeiro processo mecânico que nós vamos estudar é o processo da catação. Não é isso que você faz lá na festa, que você está com vontade, que a gente está de quarentena. Não! O processo de catação, o próprio nome já diz, é você pegar a matéria com a mão, né? Aqui nós temos uma foto bem mal de catadores de lixo reciclável. Então, quando nós separamos o nosso lixo, né, plástico, vidro, papel, metal, nós estamos fazendo uma catação. Nós estamos separando a matéria de forma manual e pegar, né? O próprio nome já diz, pegar. E também precisa ter tamanhos diferentes, tamanhos visuais. Então, é um processo que eu consigo visualmente separar as coisas. Ou, por exemplo, eu tenho lá vários tubinhos de tinta num saco. Eu quero separar, eu consigo visualmente ver, ó, esse é o vermelho, esse é o azul, esse é o rosa, esse é o roxo. E assim sucessivamente. Como que eu separo isso? Pegando com a mão, processo de catação, certo? Olha a ventilação. A ventilação é o seguinte, vamos sempre estar falando agora, quando nós trabalhamos com processos mecânicos ou processos de separação de mistura, eu preciso lembrar do quê? Da minha densidade, tá? Então, eu sempre vou precisar lembrar da minha querida densidade.
Não lembra a densidade? Volta para a aula de densidade, volta para cá. Por quê? Lembra lá que o que é menos denso, né, tem menor densidade, costuma ficar para cima, e o que tem maior densidade costuma ficar para baixo. Então, eu tenho dois sólidos, ok? Sólidos. E eu vou lá com densidades diferentes, ok? E jogo para cima, como eles estão fazendo aqui, ó. Deve ser alguma semente em relação à sujeira e tudo mais. Então, eu jogo para cima. O ar, ou a corrente de ar que vai estar passando, ela que vai ser responsável por jogar. Jogar quem? O menos denso. Então, observem que nessa foto, eu não estou peneirando, ok? Não estou peneirando. Então, peneiração é diferente de ventilação. Então, ventilação é quando uma corrente de ar passa por dois sólidos e o menos denso ele acaba sendo levado pela corrente de ar ou pela corrente de vento, beleza? Olha só a tamitação. Olha só. Tamitação, que esse nome bonitinho, tá? Ou eu poderia ter colocado peneiração. Então, tamitação ou peneiração é a mesma coisa. Vamos lembrar que peneiração é diferente, observe a palavra, diferente de filtração. Filtrar e peneirar são processos distintos. Ok? Tamitação, vamos a esse nome porque nós somos estudantes de cursinho para vestibulares e nós usamos palavras requintadas. Tamitação é a nossa famosa peneiração, ou seja, tenho dois sólidos de tamanhos diferentes, então eu preciso ter tamanhos diferentes, beleza? Para que isso ocorra. Então, eu tenho esses tamanhos diferentes. O de maior, né? Largura, de maior dimensionamento. Ele vai ficar retido na peneira, porque ele não vai passar. E os menores acabam atravessando a peneira e saindo, ok? Então, essa é a nossa tamitação ou peneiração que nós fazemos. Flotação, tá? Ela faz parte do processo de tratamento da água. Então, vou gravar um videozinho para vocês, meus queridos alunos de tratamento de água. Ok? Lindo e de bonito. Bom, olha essas espumas aqui, ó. Olha só. Então, ó, processo de separação que se baseia na adição de bolhas de ar em uma mistura heterogênea formada por sólidos e por líquidos. Ou seja, eu tenho líquido, eu tenho sólido e eles são, dá para ver, uma mistura heterogênea, ok? E aí eu vou colocar bolhas de ar. O que vai acontecer com essas bolhas? As partículas sólidas, elas acabam se aderindo a essas bolhas. Ou seja, é como se essa bolha de ar pegasse toda a impureza sólida e armazenasse. Então, se a gente observar aqui essas bolhas, elas vão ficar na superfície. Então, eu venho e, tiro ela muito fácil, tá? Então, é assim que nós tiramos, ok? Então, elas ficam na superfície, eu venho com uma peneira, eu venho com alguma coisa e acabo tirando ela, né? Que é a nossa flotação. Nós também temos a floculação, ok? É que a gente usa um tratamento de água, a gente vai ver na aula de tratamento de água, que a sujeira, elas vão se juntando. Isso é muito da hora. Eu já fiz isso em laboratório e é muito da hora, porque as sujeiras, elas acabam, você nem vê as sujeiras, e elas acabam formando retículos de sujeira, e é muito, muito da hora. Bom, vamos para frente que atrás vem gente. Sedimentação
fracionária. Olhem só. Olhem só. Olhem só. Eu tenho aqui, deve ser madeira isso, tá? Eu tenho madeira aqui no fundo, ó, madeira, madeira e areia. Então, ó, olha só, olha só. Eu vou pegar um líquido, então observe que nós temos dois sólidos, madeira e areia, dois sólidos. Eu vou pegar um líquido de densidade, intermediária entre os dois, ou seja, eu preciso de um líquido com uma densidade intermediária entre a madeira e entre a areia. E o que vai acontecer com isso? Olha o babado que vai acontecer aqui, ó. O mais denso vai ficar embaixo, o menos denso vai ficar em cima. Então, eu consegui separar esses dois sólidos, ok? O que eu vou fazer aqui? Pego com a mão a madeira e a areia fica lá embaixo, separada, bonitona. Então, na sedimentação fracionada, eu preciso ter algo, um líquido de densidade intermediária para separar estes dois sólidos. Só que observa a dissolução. A dissolução fracionária. Então, a gente tem a sedimentação, só com os sedimentos, e nós temos a dissolução fracionada. Então, nós temos que pensar que esses dois processos são diferentes. Porque um dos sólidos vai ser solúvel ao líquido. Ou seja, coloquei lá areia e coloquei sal. Eu quero separar areia e sal, por exemplo, tá? Então, eu tenho areia, eu tenho sal. O líquido vai ser solúvel ao sal, e não à água, e não à areia. Então, na dissolução, eu preciso que um dos sólidos seja solúvel ao líquido. Então, voltando, a dissolução e a sedimentação, ambas têm que ser sólidas, dois sólidos. Na dissolução, dissolver, um dos sólidos tem que sofrer dissolução, beleza? E aí a gente tira a areia, tira aquele líquido vai com o sal, com o açúcar, e eu tenho só a areia. Filtrar. Opa, olha a filtração aqui, ó. Filtrar. Então vamos dar aqui, vamos devagar. Tem o funil de vidro, ó. Tem o papel de filtro, a bagueta. A bagueta para esse becker aqui não pingar, tá? Não pingar fora, ok? Então, ó, tenho aqui um líquido. Então, lembra que eu falei que filtração é diferente de peneiração? Lembra que eu falei que os dois são diferentes? Por quê? Na peneiração é sólido-sólido. Na filtração, eu tenho sólido dissolvido no líquido, tá? Então, eu quero tirar aquela parte sólida do líquido. Então, o que eu faço? Filtro ela, tá? Então, a gente tem um papel de filtro que vai permitir o líquido escorrer e as impurezas não, tá? Por exemplo, nós fazemos isso com o café. Então, nós filtramos o café, tá? No papel de filtro, aqui não é tão bem elaborado, conforme nós temos aqui na química, né? Então, o café fica o pó de café fica ali e o filtrado fica na nossa garrafa e nós tomamos o nosso cafezinho delicioso. Observação. Nós podemos acelerar o processo de filtração através da filtração no vácuo. Então, o vácuo é como se ele puxasse o líquido, tá? Então, a gente acaba acelerando este processo de filtração. Funil de decanta. Olha o decantação. São dois líquidos. Beleza? Eu tenho que ter dois líquidos. Só que esses líquidos, eles têm que ter
densidades completamente diferentes, tá? Então, eles têm que ter, primeira coisa, densidades diferentes. Então, por exemplo, água e óleo, tá? Então, um tem que ser polar, o outro apolar, porque nós não podemos que eles se misturem. Então, não pode haver mistura, ok? Não podemos misturar esses dois líquidos, tá? E como funciona? Tá vendo essa válvulazinha? É como se fosse um botão. Então, por exemplo, vamos pensar que esse pretão fosse óleo e aqui fosse água. Densidades diferentes e eles não se misturam, um polar e o outro apolar. Né? Nós vamos ver na aula de dissolução, né? De dissolução, de soluções, porque eles não se misturam, ok? Então, eu tenho o óleo aqui bonitão, eu vou abrir a válvula, vai vir todo o óleo embora, e depois, na hora que começar a água, eu, fecho. Esse é o funil de decantação. Então, eu tenho lá vários, né, líquidos, eles têm que ser diferentes densidades, diferentes polaridades, para que eu consiga ver e saber até onde ele vai ou aonde ele vai parar. Beleza? Esse é o... Aí nós temos a decantação. Daí quando a gente fala, né, os mais antigos falavam assim, né? Ai, tá acontecendo alguma coisa ruim, uma situação que você tem, daí a gente fala, ó, deixa decantar, né? O que é deixar decantar? Então, por exemplo, eu tenho um líquido, eu tenho sedimentos naquele líquido. Só que quando você mistura aquele líquido, né? Você está misturando ele, misturou, as partículas estão ali. Então, quando nós deixamos decantar algo, é como se eu deixasse essas partículas descerem até o fundo, ou essas areias. Então, se você pegar a água do mar, um pouquinho, mexer, você vai ver que as partículas estão ali. Se você deixa a garrafa paradinha por um dia, você vai ver toda a areia ao fundo, porque eles não interagem entre si, eles não vão se dissolver entre si, tá? E como a areia é mais densa, ela vai acabar descendo. Então, a gente deixou decantar. Esse é o processo de decantação, ok? Então, a gente deixa aqui e depois nós separamos, tiramos os líquidos, tiramos o líquido e o sólido vai ficar aqui bonitão. Nós podemos fazer também, em vez desse processo, então o processo aqui de jogar o líquido e deixar aqui é o que nós chamamos de decantação. Ou nós podemos fazer sifonação, né? Quando a gente faz com a gasolina lá, chupa, faz o desnível e a água acaba descendo. Quem vai explicar isso para nós é os físicos, quando vocês estudarem hidrostática, tá? Porque esse fenômeno acontece. Separação magnética, simples. Então, se eu tenho algo que é magnético, ok? Né? Numa mistura lá, numa esteira, e aquele algo possui uma propriedade magnética, eu coloco um ímã, o ímã puxa tudo que é magnético, e o que não é magnético fica de lado. Então, separação magnética por meio do magnetismo. Coloco um ímã, o que é magnético é puxado e o que não é fica lá retido, sem problemas nenhum. Aí, nós vamos ter o que nós chamamos de centrifugação. Volto a dizer, também por densidade. Ó, o sólido mais líquido, nós fazemos centrifugação, pessoal, com o sangue, né? Para nós separarmos os componentes do sangue, ok? Então, nós temos ali, ó, sólido mais líquido. Nós temos o nosso tubo de ensaio. Ó, aqui o nosso tubo de ensaio lá. Bonitão. Então, nós centrifugamos, ou seja, giramos isso em alta velocidade. Então, nós giramos esses tubos de ensaio, ó. Então, ele estava caidinho, ele vem para cá na horizontal. Nós girou. Nós giramos isso daqui, a perder de vista, né? Nós giramos isso daqui
E o que acaba? Por densidade, o que é mais denso acaba indo para o fundo. Então, isso a gente acelera, ok? É o processo de centrifugação. Lembra, quem sofre centrifugação é o sangue. Sangue. Então, nós temos as câmaras de areia, ok? Nós deixamos o ar impuros, o gás, né, com as impurezas, e eles vão, ó, passando por várias lâminas. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. No final, a poeira não vai conseguir mais subir. Então, tá vendo, ó, que a poeira vai ficando aqui embaixo? Então, a gente faz todo esse caminho para lá fora sair o gás limpo. Isso é o que nós chamamos de câmaras de areia, tá? É muito difícil cair hoje nos vestibulares, ok? Faz muito tempo que eu não vejo, mas por desencargo de consciência, tá aí. Sublimação. Sublimação. Vamos lembrar aqui que a sublimação, estado sólido para o estado gasoso rapidamente. Ele não é líquido. Quem sofre sublimação? Iodo. É assim que nós não, né? Purificamos o iodo. Ok? Então, eu tenho o iodo aqui com algumas impurezas. Nós vamos aquecer este iodo, ok? E as impurezas vão ficando embaixo. Porque as impurezas não sofrem sublimação. Só o iodo puro. Então, é assim, daí depois nós tiramos, né, as impurezas e voltamos o iodo para o normal, né? Que nós fazemos a ressublimação e ele vai voltar ao normal. Então, sublimação é quando nós separamos por sublimação, né? Um vai do sólido pro gás direto e a impureza, como é o exemplo do iodo, ela não sofre isso. Deixa eu ver se tem fotinha. Não tem fotinha. Cristalização fracionada. É usado quando há vários sólidos dissolvidos em um solvente. Então, tenho vários sólidos lá que eu quero usar, e esses sólidos estão num solvente. Sendo que se evapora o solvente, a temperatura é diminuída. Então, um deles começa a cristalizar, enquanto os outros ainda estão dissolvidos lá no meio. Esse que cristalizou, a gente retira. Ah, cristalizou, daí aumenta a temperatura. Ah, outro cristalizou, o B, retiro. Outro cristalizou, o C, retiro, né? Então, é a parte de cristalização. São quando vários sólidos estão dissolvidos em um solvente. Fusão. Método aplicado para separar misturas do tipo sólido-sólido, em que ambas possuem fusão diferente. Então, aqueço o sólido. Tá? Opa! Passou por fusão esse. Separa. A outra ainda tá lá bonitão. Né? Faz fusão, aqueço. Fusão. Opa! Tiro lá o líquido. E assim sucessivamente. Beleza. Esses são alguns dos processos mecânicos. Vamos lembrar, processos mecânicos. Agora nós entramos nos processos físicos. Eles sim têm mudança de estado físico e eles são misturas homogêneas. Então, nos processos mecânicos, ela não tinha mudança de estado físico e eram misturas heterogêneas. Agora, os processos físicos têm mudança de estado físico e nós temos a mistura homogênea. Primeiro, destilação simples. Então, vamos entender aqui pela foto, né? Tem um textão aqui explicando. Bonitão. Então, vamos entender. Tem o bico de Bunsen aqui que vai aquecer, tá? Olha aqui o tubo. Olha o tubão aqui, ó. Aqui eu tenho dois líquidos com temperatura de ebulição diferente. São dois líquidos com temperatura de ebulição distintos e diferentes, ok? Beleza. Ó o termômetro aqui, bonitão. Eu vou aquecendo até eu tenho o composto A e o composto B.
temperaturas de ebulição diferentes, um a 50 graus Celsius e o outro a 100 graus Celsius, por exemplo. Aí eu vou colocar 50 graus Celsius. O que é de 50 graus Celsius vai entrar em ebulição. As gotículas vão passar aqui, ó. Então, termômetro para controlar a temperatura. As gotículas vão passar aqui. O que é de 100 graus Celsius vai ficar lá com 100 graus Celsius normalmente. As gotículas aqui, ela vai passar pelo condensador. Então, no meio aqui da onde essas gotículas vão passar, existe um tubo onde a gente vai colocar a entrada de água fria. Por quê? Porque a gente vai transformar aquele vapor em líquido de novo. Prestem atenção que nós não, né, esse vapor não vai entrar em contato direto com este líquido, que vai ser para resfriar. Então, tem um tubo aqui, né? A água de resfriamento. Então, a água vai entrar aqui, beleza? E vai sair aqui. E essa água vai resfriar o vapor, fazendo com que ele se condense e caia aqui no Erlenmeyer. Pronto! Separamos os dois por destilação simples. Daí nós temos a destilação fracionada. Opa, o negócio não quer, gente. O negócio não quer. Opa. A destilação fracionada. Olha ela aqui. A diferença de um para outro, que ela vai ter as bolhas de porcelana. Por quê? A ideia do condensador, de cair aqui, de aquecer até a temperatura é igual. A diferença da destilação simples para a destilação fracionada se tá aqui, as bolhas de porcelana. Então, essas bolhas de porcelana, elas têm tamanhos distintos, tá? Então, ela, por exemplo, uma lá a 50 graus Celsius, só que tem uma lá que a 60 graus Celsius ela entra em ebulição. Então, é recomendada a destilação fracionada para aquelas que possuem igual, né, parecido a temperatura de ebulição ou muito próxima uma da outra. Então, eu vou usar essas bolhas de porcelanas porque elas vão impedir, né, porque cada molécula de vapor é diferente de uma da outra. Então, ela vai impedir que as intrusas passem para cá e deixem somente aquela que eu quero que separe passar. Então, ele permite uma pureza muito maior. Não deixa nenhum, né, engraçadinho lá e interromper a minha ligação ou o que eu quero, beleza? Gente, essas são algumas das separações de mistura que nós estudamos hoje, ok? Bom, vale lembrar, né, uma observação muito importante que alguns alunos acabam se distraindo ou acabam achando que não pode, mas sim pode. Nós, para separarmos alguma coisa, às vezes nós temos que ter o mesmo, né? Desculpa, para nós separarmos algum composto, às vezes nós vamos ter que passar por vários métodos de separação, tá? Então, vários métodos de separação podem estar interligados uns com os outros, tá? Então, não se empreenda. Eu fiz separação magnética, acabou. Não, às vezes vai precisar ir passar por vários métodos. Então, quando vocês verem exercícios, sim, pode passar por vários métodos de separação de mistura. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Beijo do gordo e até a próxima!